Quando você quer atualizar a sua casa, você pode encontrar algumas coisas realmente legais para comprar online, se você souber onde procurar. Para sua sorte, eu estou aqui para ajudar. De uma decoração aparentemente impossível a uma mesa que também serve de computador. Prepare seu cartão de crédito e tente não enlouquecer demais enquanto damos uma olhada em algumas das coisas mais incríveis que você precisa ter na sua casa. Banho com estilo. Todos nós cometemos o erro de entrar no chuveiro quando a água está muito quente ou muito fria. Esse chuveiro tem como objetivo resolver esse problema, em grande estilo. O chuveiro chamado Thermoglow se conecta ao seu chuveiro e acende em azul, verde ou vermelho, dependendo da temperatura da água. Os sensores de temperatura dentro do chuveiro obtêm uma leitura aproximada de calor e acionam os LEDs correspondentes, com o azul para um fluxo mais frio, o verde para um fluxo quente e o vermelho para fervendo. E se a água estiver incrivelmente quente, ele vai começar a piscar, te avisando para não entrar. E é muito inteligente que esses LEDs nunca precisam ser recarregados ou substituídos, pois são alimentados por uma turbina dentro do chuveiro, que usa a força da água para gerar energia. E existe até uma versão arco-íris com 4 cores adicionais para maior grandeza. Vendido entre mais ou menos 11 a 28 dólares, essa é uma peça de tecnologia bem acessível, que vai deixar a rotina matinal de muitas pessoas muito mais iluminadas. Sino de admiração. Campainhas. Você pensou que nunca ficaria animado com uma delas, né? Bom, deixa eu te apresentar a campainha de violão. Essa guitarra acústica de tamanho médio totalmente funcional vem com uma montagem de 2 partes, pronta para ser anexada acima de qualquer porta. Uma parte segura a guitarra virada para baixo, acima da porta, e a outra se prende à porta e segura uma palheta. Ou seja, sempre que alguém abrir a sua porta, a palheta vai começar a tocar todas as cordas do violão. Você pode afinar a guitarra também para tocar um acorde específico, dependendo de quem você está esperando. Seu melhor amigo Benji, um acorde bem agradável e feliz. Sua tia adotiva malvada Joanne, por outro lado, algo bem mais sinistro pode ser necessário para ela. Você também não precisa tocar guitarra para fazer isso, pois vem com um manual prático sobre como afinar as cordas ao seu gosto. Mas se você sabe tocar, não vai precisar disso. E por mais ou menos uns 100 dólares, o preço também é música para meus ouvidos. Esculturas Zen. Em 2017, um casal criativo de empreendedores estava procurando uma inspiração na internet, quando perceberam uma coisa muito fascinante. Quando são giradas sob uma luz estroboscópica, algumas flores e plantas podem parecer que estão florescendo infinitamente. Em pouco tempo, eles projetaram suas próprias luzes decorativas com base nisso, e as chamaram de Novatropes. E elas são realmente incríveis. Esculturas de plástico giram dentro de uma vitrine de vidro, enquanto uma luz estroboscópica brilha através delas a partir da base, criando uma ilusão de ótica alucinante. Mas como isso funciona? O artista chamado John Edmark descobriu pela primeira vez que as plantas capazes desse efeito, como as alcachofras, todas têm folhas que crescem em ângulos de 135 graus umas das outras ao redor do núcleo, criando um padrão espiral. Quando giradas sob um estroboscópio, o piscar frequente e especificamente cronometrado reduz o desfoque de movimento e engana o cérebro a pensar que está olhando para um objeto infinitamente em espiral. Os criadores dos Novatropes simplesmente replicaram esse efeito artificialmente e afirmam que trazem uma sensação zen para sua sala, com a cascata sem fim formando uma peça central hipnotizante. Eu até iria concordar, mas a única coisa que não é muito zen é o preço desse negócio, que começa em substanciais 250 dólares por cada peça. Acho que eu vou prender uma alcachofra no meu ventilador de teto por enquanto. Painéis bonitos. A iluminação pode realmente mudar a atmosfera de uma sala. Isso é o que os caras da Nanoleaf sabiam quando estavam projetando seus painéis de luz reativos. Esses painéis de luz ambiente super legais e que mudam de cor se conectam usando elos de encaixe flexíveis, montados em qualquer superfície lisa e plana. Isso significa que eles podem ser conectados da parede ao teto. E esses lindos painéis também podem reagir ao som. Então, se você colocá-los na parede, ao lado dos alto-falantes, eles vão piscar e mudar de cor ao ritmo da música que você está ouvindo.
E ainda mais impressionante, você pode sincronizar isso com sua televisão, para fazê-los mudar de cor dependendo do que está sendo mostrado na tela. A incrível variedade de mais de 16 milhões de tons de cores diferentes podem ser configuradas por meio de um aplicativo de smartphone conectado, e embora não seja um sistema de iluminação mais barato do mundo, por $225 para cada 9 painéis, é um dos mais legais que existem por aí. Imagine dançar sua música favorita com a parede inteira dessas coisas. Barbie Girl iria soar bem legal. Mas se você é daqueles que não gosta muito de gastar o seu dinheiro, um jeito muito mais barato de impressionar os seus convidados é clicar no botão de curtir e se inscrever. Depois de assistir os vídeos do meu canal, você vai ter informações interessantes o suficiente para quebrar o gelo de qualquer festa. E agora de volta a alguns itens para sua casa realmente incríveis. Espelho milagroso. Pouco a pouco a tecnologia inteligente está chegando a todas as partes de nossas casas. Mas você provavelmente nunca ouviu falar de um espelho realmente inteligente. Até agora, é claro. O Poseidon Smart Mirror tem o seu próprio sistema operacional, especializado em todos os tipos de funções relacionadas à saúde e beleza. De testes de visão a análises de postura, o espelho tem algumas características bastante impressionantes. Ele também pode reconhecer rostos, bem como itens que estão em sua frente, e responder adequadamente a todos eles. Por exemplo, se você precisa fazer sua barba, é só mostrar uma navalha para exibir o recurso de lupa, para uma visão bem mais próxima. Todas essas coisas são possíveis graças a uma tela e câmeras embutidas, com uma capa manual se você estiver com medo de ser espionado. E também é controlado por gestos, sem precisar ser tocado fisicamente. O que significa que não há marcas grosseiras de impressões digitais, considerando que o preço está em mais ou menos $3.000 até $5.000. Se qualquer pessoa tivesse coragem de deixar uma marca no espelho, eu ia fazer limpar na hora. No entanto, atualmente, o espelho continua sendo desenvolvido. Então você ainda tem um tempinho para poder refletir sobre essa compra com antecedência. Assento escorpião. A prática cada vez mais comum de trabalhar em casa tem o seu quinhão de pontos positivos e negativos. Mas existe uma coisa que eu acho que todos podemos concordar. Se você estivesse trabalhando em casa, sentado em uma cadeira gigante e mecânica de escorpião, seria muito menos provável que você se distraísse e saísse do seu lugar. Originalmente projetado para a área de jogos, o chamado Kluvens IWSK possui uma cauda semelhante a um escorpião, que pode conter até 3 monitores de computador. A posição deles pode ser ajustada através de um controle remoto, que também controla toda a forma da cadeira. Então, se você preferir reclinar e se divertir com o quão ameaçador você vai parecer, com apenas o toque de um botão, você pode. Além disso, pode até aquecer e massagear você tudo ao mesmo tempo. E tudo isso sob o brilho muito elegante de uma iluminação LED em azul. Porém, infelizmente, se você quiser que seu quarto se torne o seu covil de cadeira mecânica, você vai ter que desembolsar uma bolada de $3.500 pelo privilégio. Parece uma ferroada na minha carteira. Sem luz? Sem problema. As banheiras de hidromassagem são inegavelmente maravilhosas, mas podem ser bem barulhentas. E depois que instaladas, são bem difíceis de mover, se você tiver que fazer uma mudança para um lugar novo. Mas o Fire Hot Tub, ou mais conhecido como Dutch Tub, não tem essas limitações. Além do seu preço de $5.000, é claro. Essa banheira leve e portátil não é aquecida sem eletricidade, e sim pelas boas e velhas chamas. Ao invés disso, para aquecer, você só precisa acender um fogo naquela cesta de arame e, em seguida, com sua mangueira, começar a encher a banheira. A água na banheira, então, desce pelos tubos de metal localizados na lateral, que se enrolam ao redor daquele fogo quente. O fogo, então, aquece aqueles tubos enrolados e a água que está dentro deles, antes que a água que acabou de ser aquecida volte para a banheira, por conta do calor, aumentar a pressão da água. Para conseguir uma banheira dessas totalmente cheia, a uns 35 graus, demora mais ou menos 2 horas. E requer um certo cuidado com o fogo durante esse período. Mas o espetáculo e o eventual banho relaxante fazem tudo valer a pena. Para completar, você pode até usar as chamas para torrar algumas guloseimas saborosas enquanto você está no banho. O que mais alguém poderia querer? Tecnologia de mesa. Se existe uma peça de mobiliário que muitas vezes é esquecida, é a humilde mesa. Mas este incrível bloco preto e muito elegante não é apenas uma mesa comum. É todo um sistema de entretenimento. A parte superior de vidro é totalmente touchscreen, o que permite que você controle um poderoso computador Intel i5,
equipado com 8 GB de memória RAM e um disco rígido SSD super rápido. E enquanto você está jogando ou navegando no YouTube com seus amigos, você pode pegar uma bebida bem gelada da geladeira embutida logo embaixo. E além disso, um sistema de som Bluetooth completo com controles de tela sensíveis ao toque é perfeitamente instalado na base da mesa. Enquanto as portas de carregamento e zonas de carregamento sem fio garantem que seus dispositivos nunca fiquem sem bateria. Mas considerando que esse item está completamente esgotado no momento, você vai ter que continuar usando seus carregadores de parede como um camponês. Isso é, até que eles tenham estoque. Dormindo com estilo. As camas são usadas para muito mais coisas do que apenas dormir, não é? Bem, as pessoas que projetaram a cama inteligente multifuncional Mônica e levaram essa ideia ao extremo. Essa incrível e super versátil estação de dormir tem uma incrível variedade de inúmeros recursos, incluindo uma cadeira de massagem com configurações de controle remoto. E enquanto você fica confortável, por que não colocar a sua lista de reprodução favorita através dos alto-falantes Bluetooth integrados, ou até mesmo tirar um livro do bolso lateral? Os carregadores de telefone garantem que você nunca vai ficar sem bateria. A estação também conta com a mesinha dobrável, um alarme digital e também o mais maluco de todos os itens, um sistema de filtragem de ar. Porque se você tomar a decisão de que nunca mais vai sair de cima dessa cama, pode acabar ficando bem abafado lá dentro. E sem nenhuma surpresa, essa incrível estação vai custar mais ou menos $3.500. Mas se você tiver bastante dinheiro, você pode tornar esse sonho em uma realidade. Constelações de cozinha. Eu não sei quanto a você, mas se todo o chão da minha cozinha se iluminasse como uma paisagem espacial galáctica assim que escurecesse, eu com certeza iria passar muito mais tempo ali. Acredite ou não, esse não é um portal para outra dimensão, mas é quase tão incrível quanto. O usuário do Reddit, chamado One of Zeus Minions, conseguiu atingir esse efeito muito atraente usando uma mistura de resina epóxi e um tipo de pó que brilha no escuro. A resina epóxi é um tipo de adesivo transparente criado quando você mistura resina líquida com o endurecedor. Uma vez misturado, a reação química é iniciada, que começa a transformar a substância de líquido em sólido. Se você agir rápido e espalhar a resina em uma superfície enquanto ela ainda estiver líquida, ela vai endurecer junto com qualquer coisa que você colocar ali. Portanto, se você adicionar alguma coisa que brilha no escuro, você pode obter uma combinação muito selvagem que pode ser usada para adicionar um toque extraterrestre a qualquer superfície dura. Só certifique-se de usar uma máscara, pois a resina epóxi libera gases perigosos. E não deixe que esse material entre em contato com sua pele, ou você pode ficar em uma situação bem pegajosa, com certeza. Prateleira secreta. Onde você guarda os seus bens mais valiosos? Debaixo da sua cama? Em uma gaveta trancada? Se for assim, você pode tentar em algum lugar um pouco menos óbvio, né? Como, por exemplo, aqui. Não, aquele burrinho de cerâmica não é um dos meus bens mais valiosos. Mas, na verdade, é o que está dentro dessa estante, que é realmente incrível. Veja, o painel lateral se abre para revelar um compartimento oculto, que você pode guardar todas as suas coisas realmente importantes. Como aquela camiseta do Fala Sério que você comprou. No entanto, mesmo que um ladrão de alguma forma soubesse que existe alguma coisa ali dentro, eles não poderiam simplesmente ir lá e abrir. Para fazer isso, você precisa desses puxadores especiais, que engenhosamente são secretamente magnetizados, permitindo que você puxe a gaveta, que também é igualmente magnetizada em alguns pontos específicos. Infelizmente, o dispositivo secreto ainda não chegou ao mercado, mas quando chegar, com certeza vai sair das prateleiras das lojas. Escultura ardente. Essa propriedade palaciana, no norte de Gales, foi colocada à venda em 2020 por incríveis 1.750.000 libras, ou mais ou menos $2.430.000. Você pode realmente pensar que o preço alto se deve ao fato dessa construção ser, um castelo, mas a verdadeira melhor parte desse lugar fica do lado de fora de seus portões. Um dragão cuspidor de fogo. Tá, eu não gostaria disso dentro da minha casa de jeito nenhum, mas seria uma adição fantástica a qualquer jardim por aí. Intrincadamente esculpida em um tronco de árvore, a escultura de madeira foi escavada para inserir um tubo que dispara propano em suas narinas. Um acendedor posicionado bem no final do tubo acende o propano, o que faz com que o dragão cuspa fogo. Você poderia obter a sua própria figura de fogo esculpida por uma fração do custo de comprar toda essa propriedade.
Mas se por acaso você tiver alguns milhões de dólares espalhados por aí, o castelo que vem com ele também não parece ser ruim. Ampulheta de Thor. A maioria dos quartos e o seu conteúdo são geralmente bem padronizados. Mas e que tal uma ampulheta que segura um relâmpago? Isso sim é uma coisa um pouco mais chocante para manter na sua mesinha de cabeceira, não é? É claro que esse ornamento inspirador não contém raios de verdade, mas na verdade usa os mesmos princípios de design dos globos de plasma. O interior contém uma bobina eletrificada com fios, que dispara elétrons para o gás quente e ionizado, que também está preso dentro desse vidro. Conforme os elétrons disparam através do gás, ele se transforma em plasma, causando o efeito bem maluco de relâmpago que nós podemos ver. Ao colocar a mão no vidro, os elétrons são atraídos para você e acabam mudando de caminho, pois o corpo humano conduz eletricidade até o solo muito melhor do que o ar ao seu redor. Felizmente, não existe risco de um choque elétrico bem desagradável, porque a corrente elétrica dessas pequenas bolas de plasma de mesa é incrivelmente baixa, mas ainda alta o suficiente para produzir um efeito muito impressionante. É uma decoração realmente fascinante, mas como não tem a capacidade de medir o tempo, continua sendo, tecnicamente, a ampulheta mais inútil do mundo. Conforto circular. Comparada com a cadeira de supervilão que vimos antes, essa cadeira pode não parecer um aracnídeo blindado, mas ainda assim tem muito para oferecer para nós. Com a capacidade de suportar 3 monitores, o assento insanamente futurista e ergonomicamente projetado se move para uma variedade de posições, todas projetadas para oferecer um suporte incomparável às suas costas e melhorar a sua postura. Também possui um próprio sistema de som, além de iluminação regulável e até ar-condicionado. Então, qual é o problema? Bem, eu acho melhor você preparar os bolsos e a hipoteca da sua casa, porque todo esse setup vai custar mais ou menos $15.900. Mas a tragédia de verdade aqui não é esse preço, e sim o seu nome. Depois que você assinar os papéis da hipoteca para comprar isso, é bom você estar preparado a dizer para as pessoas que você acabou de comprar um novo Gravitonus iClub. Soa mais como o filho rejeitado de Optimus Prime com um iPod, do que uma estação de trabalho ultra refinada. Sem chuva, apenas brilho. Normalmente as pessoas tentam ser melhor para evitar as nuvens. Mas, curiosamente, por incrível que pareça, o Richard Clarkson Studio fez uma série de lâmpadas de nuvem incríveis que viram essa tradição de cabeça para baixo. Essas nuvens super leves feitas de polímero simplesmente flutuam no ar, graças a um elaborado sistema de ímãs e eletroímãs, bem na base abaixo da nuvem e também na própria nuvem. Então, a força magnética desses eletroímãs é alterada de uma forma muito inteligente e automática, alterando a voltagem que passa por cada um à medida que a nuvem se move, usando um sensor em sua base que funciona com um conjunto de outros ímãs para manter a nuvem perfeitamente estável. Esse efeito já é impressionante o suficiente, mas com o movimento de um controle remoto, as luzes LED sem fio escondidas dentro das nuvens de fibra de poliéster começam a ganhar vida. E de repente, uma tempestade começa. Além disso, um microfone também está embutido na nuvem e reage a qualquer som ou música que você tocar. Por pouco mais de $4.500, você realmente vai ter que fazer chover se quiser possuir um desses fantásticos flutuadores. Mas existem opções mais baratas. Por menos de $700, você pode obter uma versão que fica pendurada no teto. Embora não flutue de verdade, ainda possui vários modos de iluminação, incluindo um em que a nuvem muda de cor com base em frequências de som específicas. Se você comprar um desses, com certeza vai ganhar o direito de começar a se referir a si mesmo como um deus do trovão. É só você não tentar colocar essa coisa debaixo daquela chuva de arco-íris de antes, beleza? Túmulo de cama. Se você tiver o azar de morar em algum lugar propenso a alguns terremotos, não se preocupe, pois o inventor chinês Wang Wangxi vai proteger você, literalmente. Embora seja apenas um conceito no momento, a ideia estranha e revolucionária de Wangxi para criar uma cama poderia salvar a sua vida. Essa cama vai se fechar sozinha, engolindo você inteiro, e depois trancando você dentro desse compartimento muito escuro. Apesar de soar como algo saído de um filme de jogos mortais, essa não é uma armadilha totalmente sádica. Por mais claustrofóbico que pareça, uma vez que você está ali dentro,
Uma concha externa de metal vai proteger você de quaisquer detritos que caiam, e há um generoso suprimento de comida, água e primeiros socorros também. O que é muito bom, mas só de pensar em ficar preso dentro de escombros sem ninguém por perto para te ajudar, e sem falar que não ter um banheiro disponível, me deixa bem desconfortável com toda essa ideia. Ainda assim, Wenxi conseguiu uma patente para esse cofre habitável em 2010. E isso de fato poderia salvar a sua vida um dia. Então talvez seja melhor você começar a ir para a cama com uma fralda em preparação. Passarelas malucas. Muitas pessoas podem concordar que nenhuma casa é realmente um lar sem um ou dois companheiros fofinhos vagando pelos corredores. E se você prefere amigos mais fofos de variedade felina, vai saber o quanto os gatos realmente adoram sair escalando. Quando Peter Cohen, aquele homem, não esse gato, comprou sua nova casa na Califórnia em 1988, não demorou muito para que ele começasse a adotar muitos, mas muitos gatinhos. Usando suas habilidades arquitetônicas, o amante de gatos Peter começou a construir rampas em espiral, corredores de parede, áreas de cama e até pontes para seus gatos, nomeando suas construções de catwalks. Agora, esse lugar é mais um santuário de gatos do que a casa de Peter. Até os quartos estão cobertos de rampas. Considerando que ele atualmente tem 26 das bolas de pelo amigáveis correndo por todo lugar, não é à toa que ele tem 5 rumbas andando por aí limpando todo aquele pelo de gato. Embora com certeza eu não iria tão longe assim, até que não seria tão ruim assim ter apenas uma passarela dentro de casa. Talvez essa daqui? Tem até um poste para eles ficarem arranhando. Mas no entanto, a única coisa que eu estou arranhando é a minha cabeça. Como é que Peter consegue viver com todos aqueles miados todos os dias? A porta do espanto. Você provavelmente não presta muita atenção nas portas de sua casa. Elas são apenas uma maneira de ir de um quarto para o outro, não é mesmo? Bem, se você tivesse a Evolution Door, do artista austríaco Clem Storgler, dentro de sua casa, ela seria a peça central. A porta preta futurista é feita de 4 seções triangulares, que se dobram entre si mesmas quando você abre, antes de se endireitarem ao fechar. Os pivôs na parte inferior e uma única dobradiça no meio conectam as duas metades da porta. E devido ao design muito engenhoso, ela nem mesmo precisa de uma maçaneta. É só dar um empurrãozinho bem suave e lá vai ela. É impressão minha ou essa é a porta mais satisfatória que você já viu na vida? Embora seja apenas um protótipo por enquanto, Togler disse que vai colocá-la à venda no futuro. Mas talvez eu esteja melhor sem essa coisa, porque ficar abrindo e fechando uma porta por horas a fio, com certeza não é o uso mais produtivo do meu tempo. Grande explosão brilhante. Não há nada como acordar pela manhã e ser imediatamente lembrado do Armagedon nuclear, não é? Peraí, o quê? Eu fico feliz por essa não ser uma explosão nuclear de verdade, mas, por incrível que pareça, uma lâmpada. Esse design ultra realista é feito à mão usando algodão, fiação de metal e uma lâmpada de LED escondida dentro de tudo aquilo. Uma camada de pó que brilha no escuro finaliza aquele visual e dá um efeito radioativo deslumbrante. No entanto, como existe apenas um indivíduo muito talentoso trabalhando nisso, você vai ter que desembolsar uns $218 por cada um, e potencialmente esperar 12 semanas agonizantes pela entrega. Mas isso supera uma verdadeira bomba nuclear, e se você está procurando em todos os lugares por uma novidade que lembre você de sua própria mortalidade frágil, não existe opção melhor. É só você pesquisar no Etsy, Evil Inc. EU, e tentar não explodir com toda a sua antecipação. Escadaria impressionante. Assim como as rodas, é provável que você veja as escadas como um meio de ir de um lugar para o outro, e raramente mais do que isso. Mas com a mesma engenhosidade da porta pivotante, que nós vimos agora há pouco, o arquiteto chamado Stephen Harris, localizado em Manhattan, realmente conseguiu fazer o projeto de uma escadaria tão incrivelmente atraente que você nunca vai querer chegar aonde ela está indo. Os próprios degraus se curvam suavemente para baixo, e são acompanhados por um corrimão em espiral, que é baseado na mesma forma da flor do lírio de Kala. Imagina só deslizar para essa coisa. É claro que você não pode simplesmente sair comprando um desses, você tem que contratar um designer para encomendar um para você. Mas pense em como todos ficariam impressionados se você tivesse uma dessas. Sem dúvida nenhuma, seria um degrau acima em relação às escadas normais e sem graça que conhecemos. Drone doméstico. Deixar sua casa sem vigilância por longos períodos de tempo pode ser muito preocupante para qualquer um.
Ninguém gosta de pensar em um hóspede indesejado invadindo sua casa, enquanto você apenas tenta desfrutar de suas férias super relaxantes. Mas a divisão de segurança doméstica inteligente da Amazon, chamada Ring, acha que encontrou a solução. Um drone voador equipado com uma câmera, que é lançado de sua estação dentro de sua casa e começa a patrulhar a sua casa caso os sensores percebam um possível arrombamento. Nomeada de Always Home Cam, quando o drone é acionado, o proprietário recebe uma notificação em seu smartphone e acessa um feed ao vivo do que pode ver. Por incrível que pareça, isso não é algo saído de um filme de ficção científica, mas na verdade já foi até lançado nos Estados Unidos no ano de 2021. Os críticos argumentam que, considerando como a Amazon teoricamente vai ter acesso aos arquivos que as câmeras capturam, o drone pode ser uma violação de privacidade doméstica e um mau sinal do que está por vir. Mas os representantes do Ring insistem que vai ser completamente seguro. Um dos porta-vozes da empresa disse que quando não estiver em movimento, esse drone vai ficar em um encaixe que bloqueia fisicamente a câmera. Portanto, bisbilhotar será impossível. Com seu preço inicial em mais ou menos $250, você pode argumentar que é um preço pequeno a pagar para manter a sua casa segura. Mas e se o custo for a sua privacidade? Diz aí pra mim nos comentários se você compraria um desses. Loucura espelhada. Mesmo que você não seja um grande fã da Marvel, os filmes inspirados em quadrinhos se tornaram tão populares que é muito provável que você tenha ouvido falar da Manopla do Infinito de Thanos. No entanto, eu encontrei algo igualmente infinito que parece muito mais legal do que aquela coisa antigona, e é totalmente de verdade. Eu lhe apresento o incrível dodecaedro do infinito. Esse objeto incrivelmente fascinante e magnífico é descrito por seus próprios criadores como uma instalação de arte de LED. Essa obra de arte tem como base uma moldura de alumínio, que contém 12 espelhos de vidro separados. Isso permite que o espectador veja dentro da ilusão de iluminação infinita, sem ver o seu próprio reflexo em nenhum momento. Lá dentro existem placas de circuito que enviam sinais para 960 LEDs individuais, capazes de produzir uma impressionante variedade de diferentes padrões e modos de iluminação. Se você ficar curioso e chegar bem perto do vidro, vai ser como olhar para um abismo sem fim, de geometria maluca e super colorida. Em outras palavras, eu acho que eu preciso de um, ou 3. Chamado de Deep Light 12, apenas 500 desses incríveis objetos de decoração de edição limitada já foram feitos, e eu temo que o preço seja quase tão de cair o queixo quanto a própria criação. Com um preço de mais ou menos uns $5.000 por cada peça, parece que eles estão contando com as pessoas com dinheiro infinito para comprar esses dodecaedros infinitos. Eu tô começando a achar que aquela manopla do infinito não vai ser uma ideia tão ruim afinal de contas. E aí, qual desses itens incríveis você mais quer em sua casa? E você possui algum outro item incrível na sua lista de desejos que a gente não mencionou no vídeo? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!